Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro Fragoso, aqui comigo está o Bernardo Coimbra, Fala, Fragoso, tudo bem, meu amigo? e esse é o Toque Passa, o videocast do Jornal Globo gravado aqui no estúdio da nossa redação, com oferecimento da Sete Games. Por aqui receberemos sempre um convidado do mundo da bola para passar ali os principais temas da carreira e também falar sobre outras temáticas do futebol carioca, brasileiro e mundial. E hoje quem está aqui com a gente é o jornalista Tim Vickery. Nascido na Inglaterra, o Tim veio para o Brasil em 1994, ou seja, 30 anos, para cobrir os principais assuntos do futebol sul-americano depois do tetracampeonato mundial. Tim, seja bem-vindo aí com a gente. Piacere. Todo mundo está gastando seu italiano no momento, então. Muito prazer. E você falou do italiano, você gastou agora, né? Entrevistou o Ancelotti recentemente, com um Sim. bom terno italiano. Sim. A gente conseguiu uma conexão falando sobre ternos e filmes italianos. E quem tava com o terno melhor, assim, o seu ou o dele? E Eu acho que era você. o terno dele custou mais dinheiro. Não, mas não necessariamente que custou Mas mais não de... necessariamente é É. melhor. E como é que foi essa entrevista com ele lá? Foi interessante, né? Porque ele está tanto tempo com o técnico top. É fácil esquecer o que aconteceu antes. Como assistente, Copa de 94, né, na seleção, quando o Brasil acabou colocando fim ao sonho mundial. Como jogador, a essência de Ancelotti é do jogador. Pessoas que conhecem ele muito bem falam isso. Ele jogou a Copa duas vezes, 86, quando a Itália foi mal, 90, quando eu lancei uma ideia que a Itália ia ter mais chance de ganhar aquela Copa se o meio-campista deles não se machucou durante o torneio, né? E o nome daquele meio-campista era Carlo Ancelotti. Ele concordou 100% com minha ideia. Mas também, antes de ser jogador, com todo mundo no futebol, tem uma criança interior, né? Quando ele estava com 11 anos, a primeira Copa que ele lembra, quem fez o final? Itália e Brasil. Ele lembra claramente que foi 1-1 no intervalo, com chances ainda. Aí, segundo tempo, o talento do Brasil ganhou com certa facilidade. Foi a primeira vez que ele percebeu o talento brasileiro. E agora ele comanda o talento brasileiro, embora é um talento talvez muito mais em umas posições do que outras. O Tim veio para o Brasil em 1994 trabalhando com a BBC, Não, eu cheguei de aventura. sem a BBC. Eu cheguei com nada, com absolutamente nada. Passei fome, foi muito difícil. Foi estupidez, foi a ingenuidade de juventude que você precisa de vez em quando. Deu tudo certo, né? BBC, todas as outras coisas eu consegui conquistar no caminho. E essa entrevista para o Ancelotti foi para a BBC. Não. Foi para concorrência, foi para Sky. Justo. Não, eu tenho que ser prostituto, tem que me vender para onde dá. Bernardão? E é Ancelotti, como é que é a pronúncia dele? Ancelotti, Carlo Ancelotti. Ah, falando da estreia contra o Equador, claro que são jogadores, tanto do Equador quanto do Brasil, são jogadores que jogam na Europa, enfim, o zagueiro Pátio, né, foi campeão pelo PSG da Champions, mas o Ancelotti foi batizado com futebol sul-americano na essência, achou que ele foi batizado ali, campo, estilo de torcer, da torcida, enfim, é bem diferente da Europa, né? Sim. Embora, como você frisou, tem muitos jogadores nos dois lados que ele conhece da Europa, tem outros jogadores que ele não conhece. Ele está conhecendo até jogadores do próprio time dele, né? A coisa é muito, muito no início. A gente tem que lembrar que 24 de maio ele era técnico de Real Madrid ainda, né? Tudo isso está acontecendo com velocidade muito grande. Talvez excessivo. Eu acho que, idealmente, ele ia assumir em setembro. Ou ele ia assumir para ter os primeiros jogos em setembro. Isso é um pouco de emergência. Isso complica um pouco. Eu achei um 0-0 muito previsível. Da insignificância da minha opinião, quando as pessoas me perguntaram antes qual é a tua expectativa, eu falei 0-0.
por uma sequência de fatores. Um é Equador. Equador não leva gols. Aqueles zagueiros que eles têm, inclusive Ordonez, que é o zagueiro que jogou lateral direito contra Vini, são muito bons. São muito bons. E também, Equador, na ausência de Ana Valência, meio sacrificou o ataque. Né? Quem era nominalmente o centroavante, Yeboah, ele não é centroavante. E a função dele era pressionar Casemiro para atrapalhar a saída do Brasil. Então, você vê um Equador que marca poucos gols, sem os caras que marcam gols. Um Brasil no início de um processo. Eu imagino Carlo, eu posso chamar ele de Carlo agora que somos amigos. Eu imagino ele muito feliz com o fato que não levou gols. Né? Eu acho que na emergência a missão dele no início é estancar sangue. Né? Porque o que Mas acontece... essa não é uma essência dos trabalhos dele no início dos trabalhos? Essa de focar primeiro no aspecto defensivo, corrigir a cozinha ali, como a gente fala, para depois melhorar essa criatividade dos times dele? Concordo. A urgência de fazer isso grita mais alto ainda com a situação do Brasil. Eu perguntei ele do 4-1, ele falou, não dá, né? O time sem equilíbrio, com muito talento, mas sem equilíbrio. Então, por isso Casemiro é tipo uma extensão de Ancelotti no campo. Quando eu estava falando com ele, eu tentei induzir ele um pouco para 4-4-2. Ele falou, talvez, mas podemos jogar 4-3-3? Podemos, ele falou, jogar 4-5-1. 4-4-2, porque você acredita que a seleção brasileira jogaria melhor assim? No início, talvez sim. É difícil equilibrar, porque o que o Brasil tem de melhor, os pontos, né? Embora naquela temporada no Real Madrid, antes de Mbappé, sem Benzema, ele conseguiu fazer uma coisa lá. Com o Vini e o Rodrigo. Isso. Ele conseguiu muito bem isso aí. Mas porque, primeiro, tem um problema no centroavante, que para o jogo de ontem, Richarlison não ia conseguir, porque Richarlison não é um atacante de costas para o gol. De prender a bola ali, né? Richarlison é frente para o gol. Ele é um pouco igual aquele cavalo de corrida que usa aquele negócio só para mirar o gol, né? Então, de costas para o gol, para dar plataforma, isso não é jogo dele. É como o Ancelotti frisou, foi difícil para os três na frente, porque as bolas limpas não chegaram. A minha dúvida com um tipo de 4-3-3 é que eu acho que está faltando qualidade no meio campo do Brasil. Né? Eu acho que o Brasil não tem grandes jogadores nesse setor de campo. São bons jogadores, mas grandes meio-campistas, se você não tem tanta qualidade, se você não pode jogar mais do que um adversário muito qualificado, você tem que ter mais número. Né? Por isso os times defendem com 4, às vezes com 5, para ter mais número. Então, eu tenho as minhas dúvidas sobre um Brasil atual 4-3-3, porque eu tenho dúvidas sobre a qualidade de 3 no meio, para criar oportunidades. Mas o grande problema que ele tem ele tem um jogo muito interessante terça-feira contra o Paraguai, que é o time em melhor fase, e depois praticamente a coisa acaba. Ele tem Bolívia fora, que é um jogo à parte. Você não aprende muito jogando. É um jogo para sobreviver, né? Tem muita pouca coisa. Inclusive para ele também, né? Um europeu conhecendo a altitude. Carlos Queiroz, se lembra? Sim. Carlos Queiroz, europeu, ele nasceu na África, mas ele é técnico europeu. O que acabou com o tempo dele, com o técnico de Colômbia, foi uma visita para Equador, né? Porque ele nunca a altitude foi um fator totalmente novo para ele. Foi a única vez na vida que eu vi um cara fazendo 4 mudanças antes de intervalo. Ele perdeu aquele jogo 6-1, perdeu o emprego. Então, mas é um jogo à parte, né? E o único outro jogo que ele tem competitivo em casa contra Chile,
que é a lanterna. Já praticamente eliminado, né? Isso, especialmente depois da derrota de ontem. Argentina. Então, o time do Brasil que vai jogar a Copa do Mundo vai ser formado nas amistosas. Então, isso é um desafio, porque amistoso... Eu gosto até aquela mentalidade brasileira que o prestígio da seleção sempre está em jogo, mas muitos países tratam amistoso com muito, muito meia bomba. Mas você acha que nessa primeira convocação, por ser tudo muito novo, ele foi mais no pessoal que ele confia e depois, mesmo que seja contra Bolívia e Chile, ele já vai ter uma visão para chamar quem ele... Porque ele foi muito... O Richarlison, por exemplo, não é um jogador que hoje estaria na seleção, né? Ele está no nível abaixo, digamos assim. Ele frisou, né, semana passada, que tem gente fora dessa lista aqui que vão ser importantes este ano. Nem ano que vem, este ano, né? Ele está muito ciente que na Europa, final da temporada, tem muita gente machucada, lesionada ou sem gás. Mas só para te dar um exemplo, eu acho que Militão. Rodrigo. É uma certeza para mim que Militão vai ser lateral direito dele. Entendi. Por que uma certeza? Porque ele não tem muito... Rolou um spoiler na entrevista. Ele não tem muita concorrência. Lateral é uma posição um pouco em transição no futebol brasileiro. Né? Com a volta de pontos, a gente não sabe para que serve um lateral. Militão te dá a velocidade, um pouco igual o Ordonez ontem contra o Vini. Né? Porque o Militão, como o Ordonez, é um zagueiro. Primeiro de tudo, te dá segurança. Ele te dá segurança, ele te dá segurança, ele te dá projeção, ele dá mais projeção do que o Ordonez. Mas também ele tem lançamento em diagonal muito bom. O passe dele é muito bom. Em distância. Quem tem Vini, né? Lançamento em diagonal, Militão pro Vini, é uma arma. Eu não imagino ele jogando... Talvez a melhor chance da seleção tenha saído assim, com o Estevão pro Vini e depois o Vini no Casemiro. Isso. Eu não vejo ele, todo mundo em condições, tirando o Marquinhos do time. Ele tem algumas opções para o zagueiro no lado esquerdo. Até o Alexandre de Lille, que eu não conheci. Fez um bom jogo. Tem bom jogo. Verdade. Então, ele tem bons zagueiros. Lateral é uma posição onde ele pode melhorar. Então, eu vejo o Militão, um jogador que, em condições, vai ocupar aquela posição no time. É justo. E a gente viu um corte seu falando sobre uma das expectativas suas. Foi besteira. Pro Ancelotti. A questão da imprensa. Sim. Não sei. Não, vai lá. Não, é porque... Você eu falei normalmente é besteira, mas de vez em quando a gente acerta. Nada disso. E você falou da expectativa de que o Ancelotti seria menos influenciado pela imprensa nas convocações, entendeu? Sim. Que ele faria convocações, ao contrário do que pode acontecer com treinadores brasileiros, por já estarem um pouco acostumados com a pressão, com a influência da imprensa, eles acabariam chamando jogadores, às vezes, que jogam no futebol brasileiro, que não estariam no mesmo nível de qualidade dos jogadores de futebol europeu. E que o Ancelotti, você esperava que ele fizesse convocações mais sólidas ali, com um critério técnico maior, talvez. Eu aprendi um pouco mais desde que eu falei isso aí sobre ele, porque ele ninguém sobrevive trabalhando com Berlusconi e Florentino Pérez sem ser político, né? Eu fiz um podcast com um amigo dele, um cara chamado Chris Brady, com quem ele escreveu aquele livro sobre a liderança tranquilo. E Chris é interessante, porque ele é um técnico de futebol, ou ex-técnico de futebol amador, mas a coisa principal dele, ele é um acadêmico no campo de gestão. Então, tem uma pergunta que ele faz para todo mundo, em qualquer empresa. O que você faz? A resposta não é o título, não, é o que você faz. Qual é a tua missão? A resposta de Ancelotti: eu faço feliz o presidente. É uma grande resposta. Sim. Ajuda a explicar muita coisa, isso aí, né? Se vai fazer o presidente feliz, colocando alguns de futebol brasileiro, ele vai fazer. Aqui no Brasil, você falando isso, aqui no Brasil a gente tem um lema que é: você prefere ser feliz ou você prefere ter razão? Então, nesse caso, o Ancelotti prefere ser feliz.
é um equilíbrio. Eu acho que com qualquer pessoa, se você quer entender a pessoa, ou uma cultura coletiva, você acha as contradições, vai debruçando sobre a tensão entre eles. E por um lado, isso que eu aprendi sobre ele, ele quer fazer feliz o presidente, né? Mas por outro lado, o Chris Brady frisou isso muito forte. Ele é um jogador. A essência de Ancelotti é um jogador. Ele pensa como um jogador. Ele tem uma reverência total para o talento. Reverência. Por exemplo, aquele final do Liga Champions, que ele perdeu para o Liverpool nos pênaltis. Ele quis Shevchenko, que era o melhor batedor dele, bater no primeiro pênalti. Shevchenko bateu o quinto pênalti. Você fala da final de 2005. Sim, sim. Perdeu, por sinal. Mas o Chris Brady perguntou para ele, mas por que você não mandou? Você quis Shevchenko bater no primeiro pênalti. E Ancelotti respondeu, mas Shevchenko não quis. Quem sou eu? Eu sou meio campista. Ele é Shevchenko. Ele quis bater quinto pênalti, ele vai bater quinto pênalti, né? Eu acho que isso explica um pouco a lealdade que ele ganha dos jogadores, né? Amor que Vini tem. Engraçado, é exatamente isso. Ontem, um dos comentários feitos sobre o jogo da seleção foi que o Vini Júnior aparentou estar mais confiante. Como se ele, tipo, não liberdade, porque eu acho que todos os treinadores deram liberdade para ele dentro daquela posição específica daquele setor que ele fica do lado direito. Mas ele pareceu estar mais confiante, como se... ele errou um drible, na próxima jogada ele tenta de novo e acerta. Tanto que essa jogada que a gente se referiu no chute do Casimiro foi depois de um erro dele, ele tentou de novo, levou a bola para o fundo, conseguiu o drible e, enfim, a jogada fluiu. Você acha que isso, então, pode ser um dos pontos que o Brasil pode ter a ganhar com o Ancelotti? Fora experiência, fora questões táticas, essa questão da confiança que ele vai dar para os jogadores, talvez os outros treinadores não conseguiriam? Eu acho que você acertou totalmente, matou charada. Os últimos dois, né, Diniz e Dorival, deu para perceber a insegurança. Deu, né? Alguém que trabalhou com o Diniz lá na seleção falou, ele está obcecando, tu tem que falar para ele o tempo todo que ele está melhorando pessoas, que ele Dorival pareceu no Dorival. O retrospectivo dele nos clubes fala por si, né? Ele não tem nada para provar para ninguém sobre a competência dele que eles tiveram. Mas Dorival frisando sempre, os treinos são muito bons, Não dá, não dá. O objetivo dos treinos numa seleção, porque seleção, você tem os jogadores para pouco tempo, o objetivo dos treinos é preparar os jogos. Se os jogos foram ruins, os treinos não foram bons. Mas por que ele estava falando isso? Porque insegurança. Ancelotti não precisa disso. O time pode perder a terça-feira. E Ancelotti fala, errei, não foi bom, vou ter que trabalhar melhor a próxima vez, né? Tantas conquistas e a maneira tranquila das conquistas dá uma casca que eu acho que libera os jogadores. Eu lembro antes do jogo fatal contra a Argentina, só olhando para os rostos dos jogadores, pensei, caraca, esses caras são apavorados, né? Me lembrou aqueles lutadores que entraram no ringue para lutar com Mike Tyson na auge. Você olhou para o cara tá pensando, bem, eu vou ganhar bem, mas isso vai doer. Isso vai doer. Não vai sair bem para mim, não. Eu tive medo. Murilo, grande jogador. Né? Primeiro jogo na seleção, ele parece apavorado. E eu acho que isso vai melhorar muito agora com o Ancelotti, porque a coisa principal que ele passa para todo mundo é credibilidade. Agora, você acha que, mesmo com o Ancelotti, com a experiência dele, enfim, com a que você falou da credibilidade, com um ano para a Copa do Mundo, o Brasil chega com ele no mesmo nível, consegue chegar no mesmo nível dos europeus hoje, ou ainda vai chegar lá com uma prateleira abaixo? Quem vai querer defender contra Vini, Rafinha? Ninguém vai querer defender contra eles. Né? Ainda é
vocês ainda são Brasil, sabe? Às vezes vocês gostam de se bater, esquecer disso aí. Eu cresci com a ideia que Brasil naquela época aparecia uma vez em 4 anos. Durante aquele mês, todo mundo estava querendo ser Brasil. Né? Vocês ainda preservam isso aí. Ainda tem muito respeito. Então, por que não? Por que não? Tem muito talento. O talento talvez não é tão bem distribuído. O Brasil está pagando um preço para maltratar o meio campo durante muito tempo. Mas, sim, por que não? Eu acho que se Ancelotti não pensava que era possível, não estaria aqui. Não teria aceitado. Isso. Agora a gente está falando dessa questão da confiança dos jogadores. Eu queria falar sobre um cara específico que é o Richarlison, que é um cara que você acompanha bem no Tottenham, né? Sim, triste. TV sim. E como é que você analisou assim, a atuação do Richarlison ontem? Você que vem acompanhando melhor o Tottenham, você acha que, enfim, o desempenho dele colocava ele como merecedor dessa vaga, ou foi mais por ser um cara de confiança ali do Ancelotti, que o Ancelotti pensa, cara, eu posso recuperar esse jogador, assim? Opção número 2. Eu penso mais assim, até porque ele não vem jogando com centroavante, vem jogando mais aberto pelo lado esquerdo. E voluntarioso, como sempre, mas tecnicamente não... Sim, mas aquele lado, pelo lado esquerdo, ele está enfrentando o gol, com o rosto para o gol. Né? Atacando espaço. O problema de centroavante é que, na maneira que o Brasil jogou, não, ele tem que receber a bola das costas para o gol. É uma dúvida que eu tenho, porque, obviamente, aqueles que jogam no Brasil, o Ancelotti está conhecendo agora. Né? Mas se a convocação foi hoje, depois do que ele viu no Engenhão semana passada, exatamente. Seria Igor Jesus? Concordo. Até pelas características dos jogadores, características do jogo que o Brasil tentou, né? Porque é isso, esse jogo, quando o meio-campo não está com uma qualidade, conseguindo desempenhar bem, esse jogo de uma forma mais direta, um centroavante que tem a possibilidade de jogar de costas, um centroavante que tem a possibilidade de matar a bola e fazer o time chegar, esperar que os companheiros cheguem para ficarem mais próximos assim dele. Faria mais sentido, né? Sim. Você acha que o Igor Jesus hoje ele estaria na frente do Pedro falando em futebol brasileiro? Agora tu vai me complicar, né? Porque quando eu falo sobre isso, eu sou linchado em espaço público. Né? Eu tenho uma grande admiração para a condição técnica de Pedro. Tecnicamente ele é muito refinado. As dúvidas que eu tenho, pessoalmente, eu acho que Tite errou levando ele para a Copa. Por quê? Porque futebol de alto nível é difícil entrar na grande área. Né? Futebol brasileiro, isso está mudando, mas os times defendem muito perto do seu próprio gol, que facilita a vida de Pedro. Né? O problema que eu tenho com Pedro é que longe do gol ele oferece pouco. Eu não acho que ele segura muito bem a bola. Ele não oferece a velocidade de ir nas costas. Ele não combina muito bem longe do gol. Ele combina muito bem perto de gol. Então, naquele jogo contra a Croácia, o Brasil já tinha perdido o Gabriel Jesus, né? Que, com todos os defeitos dele, pressiona muito bem. Esse é um aspecto de futebol que eu acho ainda no Brasil a gente não fala o suficiente. Pressionando o adversário. Né? Eu estava vendo outro dia... Que é inclusive a justificativa que o Felipe Luiz tem dado para não colocar o Pedro de titular nesses jogos do Flamengo. Exatamente. Eu estava vendo outro dia, eu estava lá, jogo de Barcelona em 92, quando venceu o Sampdoria, ganhou a Liga dos Campeões pela primeira vez. Um dos maiores alegrias, eu estava dentro do estádio, estava em Wembley. Em Wembley, né? A diferença entre isso é a Barcelona, tipo, dos anos Guardiola e depois. É muito grande, embora são as mesmas ideias de Cruyff. Mas 92 não tem pressão. Né? A condição física dos jogadores aumentou muito. Eu não sei se você viu
a Chile e Argentina ontem. Primeiro tempo, era um passeio de Argentina. Passeio. Com aquele meio de campo. Titoc, 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 titoc. Deveria ter sido 3 ou 4. No intervalo, sai Vidal. Sai Vidal. Porque Chile tem Alexis Sánchez e Arturo Vidal. E não dá, os dois, não dá. Então, sai Vidal. Fisicamente falando. Fisicamente, sai Vidal. Bota um outro jogador com mais condição física. E segundo tempo, o Chile consegue pressionar. E outro jogo. Chance até para empatar ali. Então, Pedro, o jogo contra a Croácia, quando fica evidente, Richarlison não está em condições. Fica evidente depois de 5 minutos. E acaba botando o Pedro. Contra a Croácia, se você não pressiona o meio de campo, a defesa, a saída de Croácia, a bola chega no meio campo e lá foram 5 minutos. Lá foram 5 minutos porque o Modric... Então, a falta isso é a diferença uma das grandes diferenças entre o jogo de Croácia e Brasil, Croácia e Argentina. Porque com Julián Álvares, que é sensacional, que pena que o Brasil não tem Julián Álvares, a Argentina conseguiu pressionar. E o Brasil não. Deu azar, porque a Croácia teve uma oportunidade, tomou desvio, levou para os pênaltis. Mas aí você viu os problemas de Pedro, porque o Brasil não conseguiu criar chances para ele. Fora de grande área não aparece as virtudes dele. Então, embora perto de gol, Pedro é mais deslumbrante do que Igor Jesus, eu acho, talvez, porque Pedro está voltando, né? Eu acho que talvez Igor Jesus te oferece mais. Seja mais completo. Mais completo. É por isso Igor Jesus está sendo contratado no Premier League. E Pedro, eu sei que ele estava sofrendo com o joelho quando o Fiorentina comprou ele, mas 3 jogos, não. Pode ir. E a tendência é o Igor Jesus também crescer na Premier League, né? O meu medo sobre ele é a quantidade de jogos. Né? Porque ele vai para a primeira temporada dele sem férias. Ele vai jogar o Mundial de Clubes. Sim, verdade. A quantidade de trabalho defensivo que ele faz é incrível. Né? Você lembra o final da Libertadores? Ele é a primeira linha da defesa o tempo todo. Então, se ele vai conseguir... Agora também, né, no jogo que o Ancelotti foi ver, foi parecido. As circunstâncias foram parecidas de ter um homem expulso. Sim, então o meu medo sobre ele é porque o Mundial ano que vem é meio de temporada para quem joga no Brasil, mas final da temporada os coitados que jogam o Mundial de Clubes e também Copa do Mundo no ano que vem, a gente está colocando muitas exigências em cima dos jogadores. Agora, aproveitando que você falou sobre o Mundial de Clubes, como você acha que os times europeus vão ver essa competição e vão disputar essa competição justamente por conta disso? Recentemente a gente entrevistou o Andreas Pereira aqui no podcast, no Toque Passa, e ele falou que alguns amigos, alguns colegas dele, tanto do futebol inglês quanto de outros países da Europa, de clubes que vão disputar o Mundial, alguns estavam empolgados para o Mundial por ser a primeira vez que esse torneio vai ser disputado, a primeira Copa do Mundo de clubes, né? Então é uma coisa relevante. E outros estavam um pouco chateados, assim, né? Por não ter férias, por perderem as férias e, consequentemente, a próxima temporada vai ser um pouco prejudicada. Como é que você acha que está essa dualidade, assim, entre os jogadores que vão disputar o torneio? Os clubes europeus foram seduzidos pela quantidade de dinheiro na mesa, né? Esportivamente, eu não sei. Com a grande exceção de Real Madrid. E não somente porque não ganhou nada na temporada, né? Porque é muito importante na imagem de Real Madrid, eles se enxergam como o primeiro clube global. Se você lembra quando a Liga dos Campeões, antigamente Copa da Europa, quando foi lançado em 5-5, era um aposto. Poderia ter sido um grande fracasso, né? A Europa estava ainda recuperando da guerra, tinha muitas hostilidades entre pessoas. Espanha era muito mal visto por ser ditadora e tal. Real Madrid mudou isso. Real Madrid, o Di Stéfano mudou
percurso de história europeia. É impressionante, porque, de repente, Real Madrid é uma atração tão grande, todo mundo estava querendo. O Leeds United na Inglaterra, camisa branca, por causa do Real Madrid. Né? Um técnico assumiu, tipo, final da década de 50, falou, daqui em diante a gente é Real Madrid. A gente vai jogar de branco, a gente vai ser Real Madrid. Isso é muito importante para o clube. Né? O clube tem... Então, isso, inclusive, complicou a Ancelotti no Brasil, porque não tinha a menor possibilidade de Real Madrid ir para o Mundial de Clubes com um técnico interino. Seria uma traição da própria história e tradição do clube. Então, foi necessário que Leverkusen concordou em liberar Xabi Alonso para virar técnico de Real Madrid em tempo para o Mundial de Clubes, para Real Madrid libera Ancelotti. Então, com Real Madrid não tem dúvidas. Com os outros, eu acho que tem sim. Porque o grande medo, indo com todo o gás no Mundial, tu vai pagar um preço. Tu vai. A gente estava falando sobre Richarlison. Né? O Richarlison, para mim, não é o mesmo jogador desde 21, quando ele jogou Copa América e Olimpíadas também. E desde então é lesão. Alexis Sanchez jogou a Copa do Mundo aqui em 14. Ele jogou Copa América no Chile até o final em 15. Ele jogou um extra Copa América até o final em 16. Ele jogou um Copa das Confederações até o final em 17. E nunca mais foi o mesmo jogador. Tem um preço nisso aí, né? Isso é o meu medo, que a gente está colocando muitas exigências em cima dos jogadores. E tem um fator extra, que é o calor dos Estados Unidos no verão, né? Eu não sei se vocês lembram, mas ano passado, um dos jogos mais cedos da Copa América, tem jogos muito mais cedos ainda nesse Mundial, Bandeirinha despencou antes de intervalo. Foi levado para o hospital, porque ele não estava aguentando o calor. Ele era de Guatemala. Ele não era canadense, ele era de Guatemala. Né? Então, eu acho que a coisa mais lógica vai administrar isso um pouco. Eu acho que dificilmente eles vão botar os titulares em todos os jogos. Eles vão administrar. Também com o pensamento de perder, ser eliminado não é grande problema. Mas esportivamente você acha que isso deixa mais equilibrado para os brasileiros sonharem com o título? Porque o José Boto também teve aqui com a gente, dirigente do Flamengo, e ele falou que se fosse um campeonato de pontos corridos, como a Premier League ou o Campeonato Espanhol, muito difícil ser campeão. Mas assim, num torneio que depois de 3 jogos é mata-mata, a possibilidade existe. Você pode pegar um europeu que não esteja num time legal e ganhar o jogo e ganhando e ser campeão. Sim, é mesmo um europeu tentando, né, se esforçando 100%. Eles estão no final da temporada, os jogadores de Flamengo estão no meio de temporada. Sim. Eu acho que tem possibilidade. Né? Então, vamos fazer aqui um palpite do Team Victory. Como é que você acha que os brasileiros vão? Assim? Até onde você acha que os brasileiros vão? Eu acho fascinante, porque a gente não sabe ainda medir as forças. Inclusive até dos elencos dos times brasileiros. Alguns estão se reforçando agora. Sim. Para os brasileiros, isso é um sonho. Né? A gente tem que lembrar que por que começou a Copa Libertadores? Sabe? Porque tinha começado a coisa na Europa. A Libertadores nasceu em 60 com uma missão explícita. Europa tem um campeão agora. Agora a gente tem que ter um campeão para ter um jogo com eles. Né? Então, para os times sul-americanos, isso é um sonho. O Mundial é um sonho. Mas é um risco também, porque você tem a possibilidade de ganhar os europeus. Mas também tem a possibilidade de perder para os africanos e asiáticos. Né? E isso para vocês seria uma humilhação. Então, estou fascinado. Americanos também. Eu estou fascinado com isso. Mas antes da coisa, entrando na coisa, realmente eu acho que tem numa Copa, né, mata-mata,
com jogadores sul-americanos no meio de temporada, com mais motivação, com condições de calor extremo, onde um jogo de grande intensidade não vai ser possível. Eu acho que realmente estão na briga. O Botafogo, você acha que tem chance de passar da fase de grupos? Sim, Com sim. o PSG, Atlético de Madrid e o Sim. Seattle, que é o mandante? Sim, tem chance. Botafogo PSG é fascinante por causa da briga entre os donos. E agora já fizeram as pazes, inclusive, né? Eles estavam É. juntos recentemente, fizeram as Sim, pazes. sim, vamos ver. Vamos ver. Sim, tem chances, embora eu acho que os candidatos mais fortes, obviamente, são Flamengo e Palmeiras. Sim. E o Flamengo e Palmeiras, então você espera que eles passem da fase, que eles cheguem às oitavas? Sim. Eu acho Cheguem que bem, assim. para eles seria um desastre. Ser eliminado de fase de grupo seria um desastre. Qualquer coisa que não ser quartas finais em diante, eu acho que seria muito ruim para esses clubes. Mas os adversários asiáticos, africanos, eles meio que conseguem equilibrar os jogos com brasileiros, né? Sim. Você vê em 2023 o Al Ahly com o Fluminense na semifinal do Mundial. Foi um Al Ahly jogo, que ganhou do Palmeiras. foi um jogo, o Fluminense ganhou de 2-0, mas o jogo foi eles tiveram chance ali para ganhar o jogo e boas chances. Nesse sentido, aquele jogo com Tátira é um pouco preocupante, né? Porque Tátira conseguiu levar. Isso é um tipo de jogo, talvez. Obviamente, contra os europeus não vai ser Flamengo contra Tátira, né? Mas contra os times de África do Norte, os times de África do Norte eles têm o mesmo modelo de jogo, que é defender em bloco baixo e atacar em grande velocidade. Isso foi uma coisa que o Táchira não conseguiu fazer. Por um lado, conseguiu defender em bloco baixo, mas esse risco do contra-ataque eles não ofereceram, né? Então o Flamengo podia ficar ali martelando. Quem ofereceu essa ameaça? Central Córdoba. 2 velocistas, né? E ganhou o jogo por causa disso aí, né? Então, o tipo de jogo onde o Flamengo tem a responsabilidade para levar o jogo oferece perigos. Interessante. Não, então, eu queria, além do Mundial de Clubes, eu queria também falar sobre a sua vinda para o Brasil, porque eu acho muito interessante, eu acho que pouca gente fala sobre isso, assim, pouca gente sabe mais detalhes sobre isso. Quando você veio para cá em 1994, você veio para o Rio de Janeiro direto já? Sim. E veio trabalhar numa... Não, veio... Foi totalmente aventura, foi tipo estupidez de juventude. Mas você já falava português, não? Você veio... Um pouco. Bem pouco, né? Eu conheci muitos brasileiros em Londres. Isso despertou uma curiosidade. Eu estava querendo a experiência de morar em outro país. Quando cheguei aqui, estava com 29, pensando ou agora ou nunca. Os meus amigos brasileiros em Londres não... É engraçado porque 29 também não é uma idade muito velha. Não, assim. mas você tem... O meu pensamento foi, eu sou maduro o suficiente para aguentar, mas jovem o suficiente para tudo dando errado, eu volto, inicia de zero alguma coisa Justo. lá. Os meus amigos brasileiros em Londres não houve carioca. Então, de propósito, eu fiz a coisa mais difícil possível, né, indo onde eu não conheci ninguém. Um pouco Rio. Maracanã, Pão de Açúcar, metrô. Eu adoro o metrô. Então, eu imaginava que seria 2 anos. 2 anos no Rio e iria para outra cidade do Brasil? Não, ia voltar. Ia voltar para a Europa. Ia voltar para a Inglaterra. Quase foi. 96, eu voltei em 96. Mas eu voltei... Mas por causa da Euro, não? Um pouco, porque eu tinha emprego no jornal lá. O que aconteceu? O jornal faliu. Então, voltei e não tinha emprego. Eu achei outra coisa para fazer, mas pensando em eu vou voltar. E como é que foi sua ótica do Brasil e do Rio de Janeiro quando você chegou aqui? Porque você veio com esse pensamento, Maracanã, Pão de Açúcar, metrô, então, consequentemente, uma cidade minimamente desenvolvida ali também na questão urbana. E quando você chega, como é que foi a sua reação, assim? Suas expectativas se confirmaram? Tudo foi dominado pela necessidade de sobreviver. E você morou onde quando chegou? Um hotelzinho que não existe mais em Glória. Eu paguei R$10 por noite. Né? Isso foi logo depois do Plano Real.
real na época, eu não sabia nada disso, não sabia nada. Real na época estava valendo mais do que o dólar. Desastre. Foi um desastre. Eu não estava esperando por isso, né? Eu pensei, eu vou levar um pouco de... eu vou morar que nem um rei. Eu tava russo. Então, eu lembro que depois de um tempinho, o meu quarto lá no hotel, R$ 8, cara demais. Então eu troquei para um de R$ 8, sem banheiro ali dentro, né? Só para economizar. Não, foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas a saída que você tem, a única coisa que me dá uma sensação de culpa é que o mundo fala a minha língua. Então, deu para ganhar vida dando aulas de inglês no início. Mas foi muito, muito difícil. Eu lembro, o ônibus, quando eu cheguei, 35 centavos. 35. E o metrô? O metrô um pouco mais. Não, mas pouco mais. Mas lembro um dia, eu entrei no ônibus, o trocador é um tipo velho, muito velho, careca, nordestino. Eu dei R$ 35. Ele tava batendo aí. Madé! Madé! Eu pensando, Madé. Que diabos quer dizer Madé? Mais 10, mas aumentou. Só que ninguém. Então. Não tinha ele na frente do ônibus na época? Não, eu acho que foi cedo de manhã, então não estava Nem enxergando trocador nada. existe mais hoje em dia. Não, exatamente. Não tem muita coisa. Orelhão. Foi outra época. Não, mas foi muito difícil. Foi muitas vezes. Que diabos eu fiz com a minha vida? Muitas vezes. O que me salvou foi o andamento para a Copa de 98. A coisa de Nike. Porque, como eu falei, para nós, o Brasil existiu por um mês cada 4 anos. Até a chegada de Nike. Porque Nike já tinha tentado com basquete. E chegou a percepção que futebol é o esporte global. Brasil, até talvez mais naquela época, foi segundo time de todo mundo. Então, fechou com o Brasil, iniciou aquelas propagandas, e, de repente, o Nike criou um interesse para a seleção brasileira. Né? Contraste entre 94 e 98 é gritante. Antes da Copa de 94, o torcedor na Inglaterra não conheceu ninguém na seleção brasileira. Nem Romário. Você conheceu as pessoas no andamento da Copa. Isso foi a graça da Copa naquela época. 98 já era totalmente diferente. Por causa das propagandas de Nike, o torcedor inglês conheceu quase todo mundo. Então, tinha um aumento de interesse. Isso foi um momento que a mídia estava em expansão. Né? E eu estava aqui para aproveitar. Então, 97, tipo, as portas de paraíso abriram para mim. Consegui entrar. Eu estou lá enganando desde então. E 30 anos depois, o que você mais gosta e o que mais te incomoda no Brasil e no Rio? O que eu mais gosto é a terra de Flamengo. A terra de Flamengo é... Concordo. Uma das maravilhas do mundo. Até o pai da minha mulher ajudou a construir. O pai da minha mulher acabou de fazer 98. Ele pedreiro. Ele é brasileiro? Sim. Ele ajudou a construir Maracanã. Tem pouca gente viva hoje em dia que... Ele tem grandes lembranças de construir Maracanã, né? Porque estava com muita pressa para Maracanã seja pronto para 50. Então... ganhava muito hora extra. Ele tem lembranças felizes do Maracanã. Ele ajudou com a terra. Ele não fez tudo isso sozinho. Claro. Não. Mas, tipo, o centro de Rio de Janeiro, ele construiu tudo. Por que aterro? Porque é deslumbrante. É sensacional. Aterro. Me dá esperanças para o Brasil. Um dia o Brasil foi capaz de um projeto assim. Porque aterro, para quem não conhece, é um espaço 100% democrático. Você tem
tudo lá, todos os tipos de pessoas desfrutando o aterro. Então, hoje em dia, alguém construindo um aterro seria cheio de área VIP e tal. Nada disso no aterro. Então, Inclusive o aterro tem a praia mais perto da zona central da cidade, né? sim, sim. Então facilita para a Sim. chegada de trem. Então, me dá muita esperança para o Brasil. Mas, de uma forma muito mais fundamental, me dá muita esperança para a humanidade, porque aterro é natureza sendo melhorado por homem. Né? Então, melhor coisa, com certeza, é aterro. É coisa pior, uma coisa que você sente cada vez mais, na medida que você fica mais velho, é insegurança social. Né? E as consequências de desigualdade gritante, as consequências disso, porque eu sou no Rio, nesse tempo todo, vamos idas e voltas, eu só fui assaltado uma vez. Mas o medo da coisa permeia a sociedade. O medo é até mais poderoso do que a atualidade, talvez. Eu não vejo como melhorar, eu não vejo como uma economia moderna pode incluir a quantidade de gente que a gente tem nas grandes cidades do Brasil. Isso é uma preocupação para quase qualquer lugar. Mas no Brasil, com o tamanho da cidade, a dificuldade para incluir, isso é um grande medo que eu tenho. E esse medo e essa falta de esperança, porque quando a gente vê as pessoas falando sobre o Rio, e até os cariocas ou os brasileiros falando sobre o Brasil, e a gente entra nesse assunto da segurança pública, as pessoas também demonstram essa falta de esperança de melhora. E aí a primeira coisa que a gente escuta é, não, assim que eu puder eu vou sair do Brasil, assim que eu puder eu vou para a Europa, assim que eu puder eu vou para os Estados Unidos, enfim, para o lugar que essas pessoas consideram mais adequado. E você, a gente vê um inglês que está aqui há 30 anos e mesmo compartilhando também desse medo, dessa esperança, faz questão de estar aqui no Brasil e de propagar as belezas que tem aqui. O que te faz querer continuar aqui no Rio? É onde eu trabalho. Onde está a sua vida, né? Onde eu casei, onde eu tenho duas enteadas que agora são bem adultos, né? Não falta muito até chega a 40. Uma delas, isso é a coisa que me deixa mais orgulhoso, para falar a verdade, porque a minha mulher era mais solteira, ela é de engenheiro pedreira. Tem que falar isso bem baixinho. Duas filhas que estava faltando muita coisa na vida delas. São boas pessoas. E hoje em dia, uma tem um negócios fazendo bolos. Ela é muito criativa, ela faz bolos. E outra é pós-graduada em Direito. Legal. O mérito é tudo delas. Mas quem financiou e deu estabilidade foi eu. Então, isso é uma coisa que me deixa mais orgulhoso. Obviamente, isso me dá raízes aqui. Então, isso é meu lugar. Durante quanto tempo, não sei. Não sei, porque deixando de trabalhar na velocidade, na intensidade que todos nós que trabalhar com futebol. Um dia seria bom não ter que trabalhar com essa intensidade que a gente trabalha com futebol. Quando vem esse dia aí, talvez seria bom ir para outro lugar. Mas aí não tem chance de você voltar a ser aquele time de 29 anos que veio para cá deslumbrado com o Maracanã, com o futebol e voltar a acompanhar com esse lado, o lado mais apaixonado, porque é isso, aí perde um pouco essa intensidade do trabalho do lado profissional, que pra gente acaba sendo um pouco da coisa chata da coisa, porque todos nós amamos futebol. Então, acaba indo para lá, deixando esse lado de lado, enfim,
e ficando mais a questão do amor, da paixão, isso não pode te fazer acabar ficando também? Quase que um divã aqui, né? Não tem perigo. Não tem perigo disso aí. As pessoas falam, qual é o melhor jogo? Eu sempre penso, o próximo. Próximo, vamos lá. Mas para me equilibrar, música existe por isso aí. Né? Música existe para se encontrar com o você de tantos anos atrás. Eu acho que música que te leva mais para O futebol mudou muito, né? Sim. Ainda é fascinante o futebol. Ainda me fascina. Ainda eu quero ver por que time A é melhor do que time B. Ainda eu quero saber quem time A está representando, porque para mim isso é a coisa mais importante do futebol profissional. Quem está sendo representado lá. Então essas coisas ainda são fascinantes. Trabalhar com isso não matou a paixão, mas se eu não estivesse trabalhando com isso, e não ia ver 3 jogos de Libertadores na terça-feira, 3 na quarta, não, eu ia me limitar muito mais para fazer outras coisas. E nesse período todo de Rio de Janeiro, qual o clube ali que te... Não é o Tottenham é o primeiro, mas quem é ali que no Rio aqui que te fisgou ali, que você, pô... Eu faço assim quando é campeão. Quando a bola entra, eu não sinto nada. Não sinto. Não sinto. Então, dá para fazer um drible de Garrincha. Essa pergunta desleal. Drible de Garrincha já é uma dica? Nenhuma. E Tim, agora você falou sobre as suas raízes brasileiras. O que te liga à Inglaterra? Às vezes eu me sinto um embaixador para um país que não existe mais, sabe? Porque eu sou um produto dos anos de inclusão social que a senhora Thatcher começou a matar, né? Eu venho de uma família, a experiência da infância. Minha mãe passou para a pobreza brasileira, que não era tão... Quando a Inglaterra era o país mais poderoso no mundo, o Império muito do povão morava assim. Meu pai é um pouco mais estrutura, mas era uma família muito limitada. A gente nunca teve coisas como tipo carro, telefone. Não, eu lembro a vida sem geladeira, sem máquina lavar, sem televisão. Então a gente passou limitações, mas eu não passei pobreza por causa do Estado, né? O Estado forneceu moradia com segurança. O Estado forneceu saúde de graça. E o Estado forneceu educação, né? Eu fui a primeira pessoa da minha família de fazer faculdade. Não era somente de graça. O governo me bancava, sabe? Então, esses são os valores. Foi muito bom para mim, para a minha geração. E hoje em dia, isso já era, isso foi. Então, o que me liga mais o meu país são as coisas daqueles anos. Eu defendo até coisas culturais. Por exemplo, The Beatles, por exemplo. Cresci com eles. Por que The Beatles floresceram naquele momento? Porque foram. Nunca antes da história do meu país, pessoas de povão tiveram a nível educacional dos Beatles, né? Os Beatles, quando eu estava fazendo música, no percurso da carreira, não estava comparando com Elvis Presley, estava se comparando com Magritte, né? Grande artista francês. Então, eu vejo aqueles anos com anos dourados do meu país e da humanidade em geral. Então, o que me liga ao meu país são os valores daqueles anos. Olha o estado do meu país agora, me deixa triste, porque eu acho que abrir mão desses valores foi um desastre. E são 31 anos aqui, 29 lá. Até tipo equilíbrio, sim. Porque já alguns idas e voltas, sim.
Essa vivência nos anos dourados te fazem se sentir ainda mais cidadão inglês do que cidadão brasileiro? Sim. A diferença entre eu e minha mulher é exatamente os investimentos do Estado, que ela não recebeu, né? Isso tem uma influência, porque aí a família tem menos acesso à cultura e tal. Então, sim, exatamente por isso. E para fechar aqui, quer fazer alguma? Não, você volta com frequência para lá, assim, para tirar férias, essas coisas, ou... Quem trabalha de própria conta nunca tem férias, né? Eu vou, depois do Mundial de Clubes, eu vou passar 2 semanas lá. Eu vou trabalhar, vou curtir um pouco. Mas você tem família lá em Londres? Eu procuro... A minha mãe tem 88, então eu acho que eu deveria ir com mais frequência. Somos uma família, a gente aprendeu a ser viajante, né? O meu pai, 84, ele morreu com 84. Ele nunca foi além de um fim de semana em Irlanda, que é o lado, né? Eu moro aqui. Meu irmão, tem um irmão, ele morou muito tempo em Camboja. Casou com mulher de lá, ele tem 2 filhos. Se você olha para os filhos, parece que ele sequestrou, porque eles são cambodianos, né? O aspecto físico deles. Ele voltou para a Inglaterra ano passado, então ele está perto da minha mãe para ajudar ela um pouco. Mas sim, eu acho que eu deveria voltar com mais frequência. Eu sinto falta. Uma coisa que eu sinto falta é aquela sensação que você tem lá, que você está no centro do mundo, né? Aqui, às vezes, parece que o mundo está acontecendo em outro lugar. Que tem seus prós e contras. Às vezes é bom ficar longe do mundo. Mas também aquela energia que o mundo está acontecendo. Você está ouvindo 500 línguas diferentes só pegar um metrô. Às vezes eu sinto falta disso. E para fechar, quais são os seus lugares preferidos e as suas atividades preferidas aqui no Rio? O lugar você já falou, o aterro? Aterro é a atividade preferida. É uma coisa que eu não... E o Maracanã? Eu não fazia durante muitos anos, que é entrar na água. Entra na água. E só agora, né, a água está mais limpa. Ali no aterro, na Praia do Flamengo? Que tem confiança sim. Antes de chegar aqui hoje, deu um mergulho. Ali no Brejo? Sim, não, as minhas enteadas chamam a coisa de brejo. Não, você não está dando valor, é sensacional, não é o brejo. Então, a atividade preferida é dar Caribrejo, então, Caribrejo fica melhor. Dá um mergulho lá, te dá uma paz, é sensacional, maravilhoso. Então, durante muitos anos eu nunca entrei, eu estava com... Se eu entro aí, eu vou crescer uma segunda cabeça, eu vou ficar tudo defumado. Mas quase todo dia eu tô... dá para dar, tá, vamos lá, vamos mergulhar. Hoje foi lá? Sim. Perfeito. Então, Tim, queria te agradecer pela presença, pelo ótimo papo. Ótimo papo mesmo, show de bola, obrigado, Tim, novamente. Pelas ótimas opiniões aí sobre seleção brasileira, sobre o Mundial, por compartilhar um pouco da sua vivência aqui com a gente, sua vivência tanto em Londres, nesses anos dourados aí que você falou, na Inglaterra, quanto aqui no Rio de Janeiro também. Espero que sua continuidade aqui no Rio de Janeiro seja ótima, vocês tenham novos anos dourados aqui no Rio. Tomara. E quando você quiser, as portas do Toque Passa estão abertas aí, tá? Valeu, muito Pessoal, obrigado. Esse foi mais um Toque Passa com oferecimento da 7 Games. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Valeu. Foi?